Olá pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo falando acerca de uma polêmica bem recente. No último domingo, Novak Djokovic foi deportado da Austrália, né? Teve seu visto cancelado, foi liberado, desliberado, proibido, né? Enfim, terminou assim essa novela, ele não podendo disputar o Australian Open. O Australian Open que ele já venceu 9 vezes, é o maior vencedor até hoje e soma 20 Grand Slams, portanto ele fica sem a oportunidade de, pelo menos agora, tornar-se recordista isolado em Grand Slams. E também Nadal jogando pode ser com que essa variável altere, né? Qual que é o meu propósito aqui com esse vídeo? Eu não quero falar muito desse debate político, né? Debate que tem argumentos dos dois lados, e os dois lados normalmente não se respeitam, mas eu resumo como um embate em que há argumentos sim entre liberdade individual e o coletivo, ou até mesmo forçando, né, a liberdade do indivíduo e o poder do Estado, a influência dos governos, enfim, que é um debate, portanto, que não tem nada a ver com vacina no sentido de que isso já remonta aí a séculos, né, de discussões filosóficas, embates diretos, enfim. Se for para eu dar a minha opinião, sendo muito sucinto, eu digo que eu tomei as 2 doses da vacina e vou tomar a dose de reforço quando chegar o momento para isso. Então acredito que aí eu já deixo clara a minha opinião. Mas de novo eu não quero emitir juízos ou tecer verdades absolutas sobre nada. E quero apenas fazer uma conjectura, né, a respeito do que nós tratamos aqui no canal sempre, que é de figuras históricas, de movimentos históricos e alcances históricos das coisas. Portanto, é isso que eu vou tratar nesse vídeo. Essa questão do Djokovic com a vacina veio sendo alertada há muito tempo, né? E já vinha sendo especulado já após o US Open, né? De que ele poderia não jogar o Australian Open caso não tomasse a vacina. Isso foi se intensificando até no finalzinho do ano, quando ele não se inscreveu para o ATP Cup. E aí ele tentou jogar e acabou não conseguindo. Então, primeiro vou falar brevemente de um dado estatístico factual. Os últimos 14 Grand Slams, desde Wimbledon 2018, dos últimos 14, incluídos agora o Australian Open de 2022. O Djokovic venceu 8 deles. E os outros 6, Roland Garros 2019, não me lembro se ele foi eliminado na semifinal ou em alguma outra fase, não me lembro agora precisamente. No Roland Garros 2020 ele perdeu a final para o Nadal e em 2021 no US Open perdeu a final para o Medvedev. Os outros 3, o US Open de 2019 ele abandona, acredito que nas quartas de final em virtude de uma lesão. O US Open de 2020 ele foi desclassificado, né, em virtude daquela situação, né, da bolada que acabou acertando a juíza, e agora ele foi impedido de participar, né. Então notem que os últimos 6 Grand Slams que ele não venceu, 3 ele foi derrotado, 2 deles na final e os outros 3 não houve derrota, foi por questões extra quadra, digamos assim. Dá para incluir, claro, né, a derrota do US Open de 2019, que teve a lesão durante o jogo, mas mesmo assim a gente pode pensar que houve forças extras ou fatores extras que influenciaram nessas derrotas. Portanto, apenas 3 derrotas efetivas nos últimos 14 Grand Slams denotam o nível de excelência, de performance e de domínio que ele atingiu. É importante dizer também que o Djokovic ele tem 3 grandes, dá para dividi-lo, né, a sua história, em 3 grandes momentos. Um até 2010, outro de 2011 até primeiro semestre de 2018 e desde então, né? De 2011 a 2018 ele foi bastante dominante, na soma ele foi provavelmente aquele que venceu mais, né? Não estou nem pensando nos números de cabeça aqui, mas certamente ele foi o que venceu mais durante esses anos, né? A ponto de conseguir, por exemplo, entre 2015 e 2016
fazer o Grand Slam consecutivo, né? Ele foi o detentor dos 4 Grand Slams de forma seguida, não no mesmo ano. Em 2011 e em 2015 ele venceu 3 no mesmo ano, chegando em 2015 na final dos 4. Até fica a recomendação aí de um vídeo que eu fiz a respeito de qual tenha sido a maior temporada individual da história do tênis. É um bom embate. E fica a sugestão, vai aparecer ao final do vídeo para você no cantinho direito. Para saber que, né, eu também trato desse tema do Djokovic e de tênis há um bom tempo. Então eu não estou aqui de paraquedas para dizer, tentar, baseado no que já aconteceu, fazer verdades absolutas, repito, né? Estou tentando mais uma análise crítica e histórica aí de toda essa situação. Porém, essa situação da vacina, ela culminou, ela foi, digamos assim, uma gota d'água, ou foi o final, né? Quando o Djokovic botou realmente a cara pro mundo, né? E que todas as pessoas agora sabem falar de Djokovic, conhecem ele. E certamente não vai ser da melhor forma. Aquelas pessoas que não são afeitas ao tênis, né? Aquele que acompanha o mínimo do mínimo, né? Vê uma notícia esparsa, mas não saberia definir nada. Pensa agora em Djokovic como aquele cara que foi deportado. Como talvez alguns meses atrás pensou naquele cara que na Olimpíada quebrou a raquete e deixou de jogar com a sua compatriota, né, que perdeu a chance de atingir uma medalha. Ou há um ano e meio atrás, aquele cara que acertou uma bolada na juíza. Ou ainda durante o auge da pandemia, aquele cara que promoveu uma festa, aquele cara que promoveu um evento, né, em meio à pandemia e depois foi infectado. Enfim, aquela pessoa que não é afeita do tênis, que não é estudioso, que não acompanha, que não sabe de todos esses fatores de que o Djokovic é hoje o mais dominante tenista e conseguiu, através dos seus números, realmente ter consolidado a posição como aquele tenista mais dominante em termos de performance de todos os tempos, né? O cara que chegou num patamar mais elevado já atingido por um tenista. É bom que isso fique claro, ele é provavelmente o maior atleta da história do tênis, né? Mas a minha discussão aqui vai para além disso. E não preciso e não vou incorrer a ideias muito subjetivas, que é a crítica que vem acontecendo. De um lado, os fãs ou defensores ou adeptos do Fedal, né, seja de Federer ou de Nadal, se apegam muito mais à ideia de que os números não importam. Isso agora, claro que durante um bom tempo os números importaram, né? Quando o Federer quebrou a marca do Sampras, ou quando ele obteve o recorde que ainda em voga de semanas seguidas em número 1 do mundo, ou quando tinha o número de semanas número 1 do mundo, sempre os números eram evocados como prova, né? Então, num dado momento, o Federer conseguiu unir a ideia de ser nos números, na performance e também no reconhecimento público em geral. Nos esportes, ao longo dos tempos, talvez realmente só mesmo o Pelé conseguiu unir todas esses três aspectos. Michael Phelps na natação, possivelmente. Nos outros esportes todos, você não vai ter a união disso, né? Pelo menos vai estar sempre em discussão, né? Ou seja, ser o que mais venceu, né? Com a carreira com maiores números, os principais conquistas, de um lado. Por outro lado, ser aquela figura mais reconhecida, o mais influente, o mais importante, o mais evocado, aquele que é o primeiro nome que surge quando se fala numa modalidade esportiva, e aquele também que obteve a performance mais vistosa, mais dominante, que conseguiu, em termos de fundamentos, digamos assim, obter o máximo. Talvez só o Pelé e o Phelps, como eu disse. Porque mesmo quando a gente pensa nos ícones mais notórios, vai lá, o Michael Jordan no basquete, sempre falo sobre isso, não engloba tudo isso, e também, por outro lado, o Chamberlain ou o LeBron também não, né? Você tem várias outras modalidades em que você tem caras de altíssimo desempenho, que você pode considerá-los o melhor de todos os tempos devido àquele desempenho,
mas você também tem caras que acumularam títulos, números e prêmios em primeiro lugar, e você tem caras que são a primeira referência. Fórmula 1 é sempre um ótimo exemplo também, tá? O Senna segue sendo esse maior ícone, ele é o que mais influenciou, ele é que ditou uma mudança de patamar. Todos os pilotos que vieram ali a partir dos anos 90 têm ele como referência. Na visão da crítica também ele é considerado aquele cara que conseguiu, digamos assim, na parte do treino e da corrida, né? Ele que conseguiu mostrar que nos treinos você também tinha uma possibilidade de uma performance e ser algo a ser considerado. A partir dele que começa tudo isso a existir, assim, essa análise, né? Trouxe a preparação física, além de fatores mais subjetivos como persistência, determinação, uma suposta luta contra o sistema, né? Contra poderes maiores, ele lutar contra aquilo, enfim. Senna também conseguiu englobar e ser essa figura, mas até por sua morte ele não teve os números principais, né? Também sempre evoco o exemplo do Muhammad Ali no boxe, tem um vídeo especial sobre ele. É um cara que foi muitíssimo bom nos rings, mas ele é o maior pelo que ele fez fora dos rings, pelo que ele representou, sua própria figura e posteriormente. Então, é preciso saber e entender isso, que não necessariamente o que mais venceu é o melhor na performance e que não necessariamente o que é feito nas quadras, nos rings, nos campos, nas pistas, vai torná-lo o maior na visão geral, na concepção das pessoas. Também não preciso, e não vamos incorrer aqui, a ideia de que o atleta ou a pessoa famosa tem que ser aquele exemplo de retidão, tem que ser perfeito, tem que andar na linha, e que somente aquele que faz tudo isso é que merece a alcunha de ser o maior da história. Não. Mas existem sim uma série de responsabilidades, uma série de fatores que vão para a posteridade levar a um nome como aquele maior, como The Greatest. Lembrando, mais uma vez, já falei em vários vídeos sobre isso e vou repetir aqui. No inglês nós temos a denominação The Greatest, temos a denominação The Biggest e temos a denominação The Best. The Best é o melhor na performance, é um pouco subjetivo, mas você tem elementos para elencar isso. The Biggest é extremamente objetivo, porque você vai realmente analisar o acumulado de números. E The Greatest é mais subjetivo, vai ter elementos objetivos que comprovem, mas ele tem a ver com a subjetividade, ele vai estar no imaginário, ele vai estar presente, ele vai ser aquela referência, repito. Mais ou menos como acontece no marketing com a ideia do top of mind, né? Então, sem delongas, o Djokovic ele não vai conseguir chegar a esse patamar porque simplesmente ele não vai aderir a sua imagem ao público geral. Porque o The Greatest ele é determinado pelo público geral, não pelo público específico. Essa é a maior dificuldade que todos têm e que eu já tive durante muito tempo também. Você é aprofundado no assunto, você se interessa, você conhece detalhes, você vai atrás de saber tudo da própria história, né, daquela modalidade, daquele segmento artístico, e você vai acabar tendo argumentos e conhecimentos notórios na parte técnica, e você não vai se conformar com que aquela pessoa que sabe pouco ou nada, que se interessa apenas pelo zapeando na TV, vai pensar, você não vai se conformar com a opinião daquela pessoa porque, na tua visão, ela está completamente equivocada. Sim, isso tem seu fundo de verdade. É preciso a gente levar em consideração os números, os feitos, tudo isso é preciso, é impossível que você ignore isso. Por outro lado, é preciso também entender que não é o fato de uma marca ou marcas te promoverem que você vai se tornar o maior. Não é por isso que alguém se torna maior. Não é porque você não se envolve em polêmicas que você se torna o maior. Mas isso também contribui. Não é porque você prefere, digamos assim, se ausentar de um certo debate público ou tomar uma posição
favorável ou contrária a um certo debate público que você vai ser considerado maior. A gente vê, por exemplo, voltando aí para a Fórmula 1, o Hamilton sendo muito engajado nessas questões, né? Mas a gente entende que também é o espírito do tempo e, no entanto, nem por isso o Hamilton deve ser desprezado nem endeusado. Deve ser colocado e entendido no seu tempo. O Schumacher, por exemplo, é um cara que sempre teve ações filantrópicas e colaborou, mas no tempo exato no qual ele atuava, ele era muito mais visto pelo que ele fazia nas pistas do que fora delas. O Hamilton, claro que o que ele faz nas pistas é muito notório, mas também o fora dela, né? Então tem essas dicotomias que agora nós vimos na Fórmula 1. O Max é o cara que aperta o F, 3 pontinhos, e o Hamilton é esse lacrador. Ou então o contrário, Hamilton é uma pessoa preocupada, um ícone, né? Por exemplo, a Mariana Becker chamou ele numa das transmissões da Band como o maior ícone negro desde Muhammad Ali, que é um exagero óbvio, né? Mas tem a ver com tudo o que está acontecendo. E o Max, por outro lado, é visto como alguém apático, alguém não sensível, alguém que não vai conseguir entrar para a história, mesmo que com o seu título ou outros tantos títulos que ele venha a obter. Então você sempre vai ter essas dicotomias que nós tivemos e temos ao longo dos tempos, desde Pelé, Maradona, Senna e Piquet, entre outras tantas. Mas, para você se tornar o maior da história numa modalidade, sim, você vai ter que ser uma pessoa com certa aderência. Tua imagem vai ter que ter aderência ao público geral, repito. E sim, o Fedal, eles têm essa imagem. Mas essa imagem também passa necessariamente por tudo o que eles fizeram em quadra. Porque no momento em que eles surgem, esses dois, vinha de um declínio, né? Da era Sampras Agassi, especialmente. O Agassi ainda jogou um bom tempo com eles, mas você tinha um momento em que os tenistas ainda eram vistos. Claro que sempre vai ser um esporte de elite na acepção, né, de que você precisa de um certo montante de dinheiro para começar e mais ainda para continuar. Mas então o tênis tem essa diferença para futebol, mesmo basquete e outras modalidades que a gente pode praticar na rua. Claro que o tênis também, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Então sempre um tenista ele já vai ser visto como um esporte que não é tão acessível. Porém, quando até o final dos anos 90 o tênis era visto, né? Mesmo aqui no Brasil com a era Guga e tudo mais, houve uma quebra nesse paradigma, mas ele era visto como algo muito distante. Ao passo que foram Federer e Nadal que trouxeram esse tênis para uma realidade maior. Eles passaram a ser personas públicas muito importantes. E além disso, aquela rivalidade, né, aquela perenidade dos duelos entre os dois, o fato de serem tão opostos e ao mesmo tempo estarem ali constantemente, então era uma disputa de estilos, mas nunca houve uma disputa de figuras no que diz respeito a um ser o polêmico e outro não ser. Eram dois caras que representavam e incorporaram muito bem os valores do tênis. E o Djokovic surge com esses dois dominando o tênis. Ele teve um tempo relativamente, entre aspas, grande aí para atingir o patamar deles. Quando ele atingiu, é natural que também Federer e Nadal tenham entrado não num declínio técnico, mas sim que eles também precisaram começar a remar. E essa remagem aconteceu entre 2009 e 2010. E a partir de 2011 é o Djokovic que chegou no topo da montanha e Federer e Nadal é que foram sempre atrás dele. Conseguiram continuar extremamente fortes, né? Você teve momentos ali em que os dois voltaram ao topo do ranking, mas sim, o Djokovic foi englobando e entendendo mais o jogo e principalmente no mental o Djokovic chegou num patamar mais elevado até do que os dois. Prova disso são os maiores embates da história do tênis em que o Djokovic saiu vencedor, né? Como o Wimbledon 2019 diante do Federer e o Australian Open 2012 diante do Rafael Nadal. Você percebia que ali todos os dois mereciam vencer aquele jogo, que era uma coisa
um privilégio de quem está assistindo, mas não é coincidência que o Djokovic saiu vencedor nesses dois duelos. E cito ainda outros, especialmente contra o Federer, em que você via a performance do Federer elevadíssima e de alguma forma o Djoko capitalizava. Mas é importante ressaltar o seguinte: o que o Djokovic vem fazendo no âmbito externo tem muito mais a ver com a sua postura individual do que propriamente ele defender alguma causa de alguém, independente de qual causa. Ele faz as coisas muito mais de um ponto de vista individual e acho que é isso para mim que fica mais marcante. Eu entendo o Djokovic como uma espécie de Cristiano Ronaldo no comparativo a Federer e Nadal, que seriam, entre aspas, como o Messi. Explico. Eu percebo no Cristiano Ronaldo a necessidade de ser esse oposto necessário ao Messi. Ao passo que o Messi, ele tem, assim como Federer e Nadal, a ocupação em realmente ser um jogador, ser um atleta e focar naquilo e preservar a sua vida externa de uma forma muito mais tranquila, sem ter muita ocupação com, digamos assim, não me refiro aí a posições políticas, né, que fique bem claro isso. Mas são caras que são centrados naquilo que fazem e que são satisfeitos com aquilo que fazem e que têm prazer naquilo que fazem por ser aquilo. Ao passo que o Djokovic ele foi incorporando ambições e foi se retroalimentando, ora com os recordes, ora com a negatividade, ora com ser o underdog, ora com representar alguém que não se alinha ao sistema. Ele tem talvez mais necessidades e precisa um pouco mais desse ambiente externo do que os dois, né? E uma prova disso é quando ele lá na final do US Open de 2021, ele ficou super emocionado com a galera, que é algo que ele sempre queria. Ele a vida inteira, né, ele jogou contra a torcida, então ele até meio que se perdeu, palavras dele, e não conseguiu performar no máximo. Mas ele, em vez de ter usado isso positivamente, ter trazido isso para o jogo e pensar, poxa, eu posso realmente me tornar tão grande, né, na história quanto Federer e Nadal e jogar o meu tênis e também ser considerado o melhor da história. Ele parece que optou da forma errada. Essa ideia que a própria família dele tem de ser sempre, não, Federer é isso, Nadal é aquilo, e estamos lutando contra isso e contra aquilo, contra um imaginário inimigo, é o que vai colocar Djokovic na história, abaixo de Federer e Nadal. É o que vai impedir que as pessoas reconheçam e entendam o quão genial ele é em quadra e reconheçam que ele é o melhor de todos os tempos. Admitam, digamos assim, que ele é o melhor de todos os tempos. Encerro aí usando o exemplo do próprio Michael Schumacher, né? Com atitudes várias antidesportivas que ele teve e que ele custava admitir que errava, ou pegando aí o gancho novamente do basquete, para usar o exemplo do basquete, o Chamberlain, no momento, ele foi um cara que não aderiu a certas discursos, né? Por exemplo, quando o Ali juntou os vários atletas negros com ele, o Chamberlain não foi um dos que aderiu. Isso, em certa medida, vai explicar aí na história por que ele é menos lembrado do que o Michael Jordan, né? Por exemplo, o Chamberlain apoiou o Nixon à presidência. Então, de fato, são opções que as pessoas fazem, a liberdade individual delas lhes garante isso, mas as consequências vêm também. E parece que Djokovic optou por ser mais indivíduo do que ser grupo, do que ser coletivo, do que fazer parte dos maiores da história do tênis. Ele não se deu por satisfeito de estar lá no Olimpo, ele quer ficar no topo da pirâmide sozinho. E talvez esse foi o grande erro dele ao longo da sua vida. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.